Ó, vamos lá. Então, vamos lá. Só a Cíntia está com um pouquinho de dificuldade aí de acessar de novo. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nossa apresentação do slide. Bom, então o que eu tenho aqui no método direto? Tudo que é operacional, o que é atividade de investimento, o que é atividade de financiamento da empresa. Já no método indireto, a gente começa justamente pelo lucro líquido. E aí eu vou fazer os ajustes que não representam entrada ou saída de caixa, que é justamente a depreciação e amortização, provisão para devedores duvidosos. Aí eu vou estar trabalhando com resultado positivo ou negativo de venda de imobilizado. Aumento ou diminuição de contas a receber. Quando eu aumento minhas contas a receber, eu tenho que ter mais dinheiro para financiar isso. Então, isso impacta no meu fluxo de caixa. A mesma coisa com aumento ou diminuição de estoques. Aumento ou diminuição de despesas administrativas. Antecipação de despesa, desculpa. Aumento ou diminuição de passivos de curto prazo também, e outros ajustes. E aí eu tenho o resultado líquido, né, das atividades operacionais. Depois a questão das atividades de investimento. Então, investimento é a mesma coisa, vai ser quando eu estou vendendo imobilizado, quando eu estou vendendo parte de investimentos em coligadas, me desfazendo de parte desses investimentos, vai entrar recursos no caixa, né, e vai sair dinheiro no caixa quando eu estou comprando fazendo novos investimentos ou aquisição de imobilizado. E aí eu tenho o caixa líquido das atividades de investimento. Depois, as atividades de financiamento, basicamente a mesma coisa. Quando eu estou integralizando capital, entra dinheiro no caixa. Quando eu recebo juros de empréstimos que eu fiz para coligadas, entra dinheiro no caixa. Quando eu pego dinheiro de empréstimos bancários, entra dinheiro no caixa. Aumento de capital social, entra dinheiro no caixa. E as saídas de caixa são relativas ao
pagamento de leasing, pagamento de lucros ou dividendos, pagamento de juros sobre empréstimos, pagamentos de empréstimos ou de debêntures. Pagamento aqui se refere ao principal desses juros ou dividendos. E aí eu tenho o caixa líquido da atividade de financiamento. E a soma desses, o caixa líquido operacional, mais o caixa líquido de investimento, mais o caixa líquido de financiamento, vai me mostrar o quanto a empresa gerou caixa no período ou ela queimou caixa nesse período. Bom, então isso era o que eu queria estar apresentando para vocês com relação a esse tema, demonstração do fluxo de caixa, né, e a importância da demonstração do fluxo de caixa para todos nós, né, inclusive nós, na pessoa física, né, a gente olha. Normalmente, você tem uma previsão de entrada de caixa, tem uma previsão de saída de caixa, e quando chega no final do mês, você vai lá ver o seu extrato de conta corrente para ver onde é que você pisou nos tomates e acabou estourando e tem que buscar dinheiro no banco para salvar aí o seu mês, né? Normalmente, você vai buscar dinheiro no cheque especial. Então, vamos lá. Estamos abertos a perguntas para tentar resolver essas questões aí de fluxo de caixa. Perguntas, dúvidas sobre isso? Por enquanto, eu estou achando tranquilo, professora. Parece, pelo menos, eu acho que eu entendi, né? Não tenho pergunta. O que seria interessante... também, professora. Tá. Na verdade, assim, o que vai acontecer? Eu vou tentar mandar um exercício para vocês estarem elaborando fluxo de caixa, se bem que vocês vão ter a contabilidade avançada e outras contabilidades aí, avançada 1, avançada 2, vocês vão ver com mais profundidade isso. Tá? Mas uma coisa que seria interessante para vocês darem uma olhada é justamente nas empresas que vocês estão analisando, como é que é o demonstrativo de fluxo de caixa que ela adota. E qual é a visão que vocês conseguem ter desse demonstrativo de fluxo de caixa, se a empresa está queimando caixa, está gerando caixa, né? Como é que está a situação da empresa especificamente. Detalhe para Forjas Taurus, que deve ser assim uma beleza, a análise do fluxo de caixa da Forjas Taurus. Né? Patrimônio negativo, mas está gerando caixa e está pagando as dívidas, está conseguindo pagar as dívidas. Então, seria bem interessante vocês fazerem aí um pequeno apanhado de como está a situação do fluxo de caixa aí da empresa que vocês estão analisando. Tá? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Com relação a essa disciplina propriamente dita, eu acho que aqui é formas de apresentação de fluxo de caixa. Eu acho que eu vou passar por alguns assuntos um pouco mais interessantes. Professora? Sim. Só uma coisa. A senhora comentou, deu um exemplo dos moradores do condomínio, que tem uns que pagam e outros não, no caso. Sim. Quando esses outros fazem o acordo, efetuam um pagamento, a gente coloca dentro de qual demonstração? Do método direto ou indireto? Tanto faz, porque o que vai acontecer? Para mim é recebimento, né?
E o que vai acontecer no indireto? No indireto também vai ter diminuição do contas a receber. Então, ele vai entrar aqui também, porque ele não está mais me devendo, ele pagou. Ah, então tá ok. Obrigada. Porque o que acontece? No indireto, eu estou olhando a movimentação das contas. Né? Então, por exemplo, se aumentar meus saldos de duplicatas a receber, isso significa que eu preciso de mais grana para financiar as minhas vendas. No meu caso, assim, se tem mais gente me devendo, não pagando meu condomínio, vai aumentar minha contas a receber. E aí, o que acontece? Eu aumento a conta a receber, mas não entra dinheiro no meu caixa, e aí, provavelmente, se eu não tomar uma atitude bastante precisa, rápida, para resolver o problema, provavelmente eu não vou ter dinheiro suficiente para pagar. Se eu não tenho folga, se eu não tenho assim, reserva técnica, essas coisas todas aí que a gente já conversou bastante, eu vou ter que ter uma outra saída. Eu vou ter que começar a conversar com bancos para pegar empréstimo bancário para poder pagar conta de água, luz, elevadores, manutenção de elevadores e os salários dos funcionários. Né? Então, eu tenho uma série de compromissos, inclusive os próprios impostos, né? O INSS dos funcionários, o Fundo de Garantia dos Funcionários. Então, eu tenho uma série de compromissos e se a coisa não andar direitinho, se eu tiver um aumento, por exemplo, se eu sou uma empresa de varejo, eu tenho um aumento muito grande de estoques, porque eu não consegui realizar minhas vendas, eu tive que dar muito prazo para minhas empresas, para os meus clientes, para poder desovar parte do meu estoque, isso tudo vai estar influenciando o caixa operacional da empresa. É fatal isso, né? Eu vou estar gerando menos caixa. Tá ok, obrigada. Só mais uma coisinha. Enquanto Sim. eu não recebo esses valores, para cobrir essas brechas, eu posso tirar valor da aquisição dos investimentos, desculpa, na aquisição da minha reserva de investimento, ou eu tenho que tirar somente do caixa, caso o caixa não dê conta e eu tenho que pegar empréstimos? Não. Na verdade, assim, o que você vai estar fazendo? Então, por que a gente sempre fala, né, que eu sempre falo para os meus alunos, o que é muito, mas muito, muito, muito importante vocês terem uma reserva técnica. Né? E eu aqui no prédio, eu tenho uma reserva técnica que é um mês inteiro de condomínio. Por quê? Porque se acontecer justamente vou falar para vocês, o que aconteceu no final do ano? Em dezembro, normalmente a administradora do condomínio, ela já manda o condomínio de dezembro, né, final de novembro, ela já manda de dezembro de janeiro. Por quê? Porque tem muita gente que viaja. Então, eu já pego em novembro, já cadastro o boleto lá, pagar dia 5 de dezembro, 5 de janeiro, e em fevereiro vai embora. Só que tem algumas pessoas que não são organizadas. Então, quando chegou o início de janeiro, essas pessoas tinham que pagar o condomínio e não pagaram, eu simplesmente fiquei com um nível de inadimplência muito alto. Por quê? Porque elas esqueceram, porque veio 2 meses antes, elas não são organizadas, e deu pau. Bom, aí, até eu conseguir receber esse dinheiro, demora 15 dias, porque tu tem que primeiro ver se não vai dar baixa lá no banco, depois tu tem que entrar em contato com essas pessoas, dizendo assim, você esqueceu de pagar, né? Ou é um problema que você não tem grana para pagar. Normalmente, nesse caso específico, foi esquecimento mesmo. Aí, ou emite um novo boleto para a pessoa pagar, etc. E tal, dá para acomodar. Quando chegou no final de janeiro, todo mundo pagou e eu recompus a minha reserva. Tá? Só que, do início do mês até o meio do mês, onde eu tenho salários, eu tenho fundo de garantia, eu tenho uma série de despesas importantes que eu tenho que pagar, eu tive que fazer uso da minha reserva técnica, que está aplicada no banco. Tá? A mesma coisa é aquilo que eu falo para vocês. O ideal é vocês terem no mínimo 6 meses de reserva técnica. O que é isso? 6 meses de pagamentos que vocês têm dentro do mês habitual de vocês. É faculdade, é ajudar em casa, é aluguel, essas despesas. Por quê?
Porque se você perder o emprego, tomara que ninguém perca, mas se acontecer alguma coisa, você tem recursos suficientes para continuar a estudar e manter uma vida normal, sem ficar totalmente estressado, e aí chegar assim, não, eu vou cortar a faculdade, eu vou cortar não sei o quê, eu vou cortar não sei o quê, e de repente você se vê totalmente isolada e com muito mais dificuldade de buscar emprego. Então, essas reservas, essas aplicações financeiras é muito importante. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. No mínimo 6 meses. O ideal é 1 ano ou mais. Tá? Mas aí, se tu tem 1 ano de reserva, você já pode até diversificar um pouco o seu investimento e não deixar o dinheiro na poupança, entendeu? Pode buscar um fundo multimercado, outro tipo de fundo que você tem mais liberdade para se organizar. Tá? Mas é importantíssimo. O que acontece? O caixa da minha empresa aqui do condomínio, eu limpo todo dia. Eu só deixo assim o mínimo necessário. Agora nós estamos estamos no dia 20, eu já paguei INSS, já paguei todas as despesas, eu só tenho mais 2 ou 3 despesas que vão acontecer agora no final do mês, que é elevadores e tudo mais. E aí eu vou ver o que sobrou no meu caixa. No dia 5 eu tenho que pagar salário. Se eu tenho lá 8 mil para pagar salário, o resto tudo eu já vou aplicar, porque eu fiz uma boa gestão de caixa. Né? A gente conseguiu reduzir algumas despesas, a gente renegociou com a administradora, a gente renegociou com a Atlas para reduzir a despesa mensal, né? Justamente nessa época de pandemia. A gente fez uma série de atividades aqui dentro do nosso condomínio para reduzir as despesas. Reduzimos também a forma de atuação dos nossos funcionários, para evitar de pagar hora extra. Então, tudo isso vai se refletir no caixa. Né? E o que sobrou no caixa eu vou aplicar para quando tiver problemas lá na frente, porque o reflexo da inadimplência está apenas começando. Né? Quando eu tiver problemas mais lá na frente, eu tenho caixa suficiente para o condomínio continuar funcionando sem ter a necessidade de buscar dinheiro em banco, né? Pagar juros para o banco. Beleza? Tá ótimo, obrigada. Ok, faça uma reserva técnica, pelo amor de Deus. Nem que seja R$100 por mês. Sempre ajuda. Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Professora, só mais uma coisinha. Sim. Usando esse mesmo exemplo do prédio, normalmente tem prédios que locam alguns apartamentos. O que eles fazem quando esses apartamentos estão fechados, não tem moradores? Como que funciona as despesas do apartamento? O condomínio tem que ser pago pelo proprietário. Porque assim... Pode Desculpa, falar. pode falar. Não, pode. Porque, tipo assim, um exemplo, eu tenho um apartamento e aluguei para uma pessoa. Eu estou responsável. Só que há prédios em que o próprio prédio separa aqueles apartamentos e fala, não, esse eu não vou vender, esse eu vou alugar. Como que funciona? Ou não tem mais isso? Olha, eu não tenho mais visto isso no mercado. Acho que isso não está mais funcionando, porque o que acontece? O condomínio, não, o condomínio é uma administração. Então, não é responsabilidade, por exemplo, do condomínio, do síndico e subsíndico, que está administrando o aluguel do apartamento. Entendeu? Então, eu tenho imóveis também, né, que estão alugados, graças a Deus, né? Mas quando eu há uma troca de inquilino, porque normalmente eles alugam porque é perto de empresas que eles estão trabalhando, ou de universidades que eles estão estudando, terminou a faculdade e eles me devolvem o imóvel. Eu não preciso mais ficar aqui porque eu já terminei a faculdade. Então, o que vai acontecer nesses casos? A partir do momento que ele saiu e entregou o imóvel e a administradora falou que está ok, a pintura está ok, está tudo ok, a responsabilidade de pagar o condomínio é minha. Né? E a primeira coisa que eu faço
é entrar em contato com a administradora desse condomínio para avisar, olha, manda para o meu e-mail os boletos de condomínio até eu alugar de novo o apartamento. Por quê? Se eu não fizer isso, vai ficar acumulando dívida e aí depois para pagar é um inferno. Então é melhor botar isso no teu fluxo de caixa e acertar, e fazer a coisa andar direitinho, né? Pelo menos a minha visão. Ah, tá. Obrigada. Dúvidas, colocações? Bom, vamos lá. Só retomando um pouquinho o início da aula que não estava sendo gravada para poder passar aí para o pessoal depois que não conseguiu entrar na sala. Com relação ao projeto Inter, aqueles que eu estou ajudando, instruindo, né, eu vou reler esses projetos e se eu tiver um tempinho, que ainda meia-noite ainda tem mais uma sala que tem que me dar uma série de atividades, eu vou estar dando um feedback para vocês daquilo que eu acho que deveria ser a condução a continuação do trabalho. Mas, a grosso modo, em princípio, é o seguinte: olhar o objetivo do trabalho, a questão problema, e buscar argumentos na literatura a favor e contra, né, se vocês encontrarem esses argumentos, esse problema, essa questão problema. Tá? E aí, a segunda parte, aí já começar a pensar na finalização do artigo. Então, vocês já fizeram algumas pesquisas sobre algumas coisas e agora embasar essa questão problema e fazer a finalização do projeto. Não tivemos ainda a reunião, a videoconferência com o professor Rogério para decidir como é que vai ser a avaliação desses projetos. Porém, a princípio, eu acho que vai ficar só na parte teórica. Eu sei que tem um software aí que está sendo utilizado por algumas faculdades, onde as bancas de TCC, que seriam a apresentação do banner de vocês ou alguma coisa assim, só que para fazer banner também não dá, né? Então, acho que também não vai funcionar muito essa brincadeira aí. A menos que eles façam uma apresentação como se fosse uma banca de TCC. Então, eu tenho que ver um pouquinho o que vai acontecer lá nessa reunião. Mas, em princípio, vão desenvolvendo conteúdo, vão tentando buscar os argumentos, prós e contras aí sobre a questão problema, para fazer a conclusão do artigo que vocês estão escrevendo. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok, professor. Beleza, professor. Bom, okay. Tranquilo, obrigada. Tá bom. Só para lembrar vocês que segunda-feira, teoricamente, não temos aula, por enquanto, tá bom? Tem ainda bastante gente que não me mandou a atividade de segunda-feira. E com relação à atividade de POM e insolvência, eu só recebi de um aluno que eu ainda não corrigi, do Diego, que está aí na sala, que eu pretendo corrigir entre amanhã e sexta-feira e faço a devolutiva para ele se o índice dele de rentabilidade de POM e os índices de insolvência estão ok, para ele dar continuidade na análise, tá bom? Ok, obrigado, professor. Beleza. Então, é continuar trabalhando. Vamos lá, estão na máquina. E quem não me entregou a atividade de segunda, por favor, me entregue, para a gente estar dando sequência aí, tentar o mais rápido, de uma forma mais tranquila, estar passando as notas para vocês aí. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Acho que tá tranquilo. Acho que não há mais dúvidas, não. Tá. Eu vou ver se eu
se eu passo amanhã ou depois da manhã, eu passo uma atividade relacionada à elaboração de fluxo de caixa para vocês, tá? Mas, enquanto isso, deem uma olhada na empresa que vocês estão analisando, o tipo de fluxo de caixa que elas estão demonstrando, se é o método direto ou indireto, como é que elas estão fazendo isso, tá bom? Então, ótimo feriadão aí para vocês e até quarta-feira que vem. Tá uma semana sem se falar. Jogo duro, hein? Tá Até, bom? professora. Bom final de semana. Tá bom final de Obrigada. semana para vocês. Bom Tchau, trabalho. feriado. Bom feriado. Até mais. Obrigado, Obrigada. professora. Boa Bom noite. feriado, bom fim de semana. Tá. Obrigada por Boa estar noite. presente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.